Boa noite, queridos irmãos, encarnados e desencarnados. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Ismael. Vamos dar início nesta noite agradável de inverno com a leitura do nosso querido e amado Evangelho. Parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhe entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um, segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2, ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera um, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro que seu amo o passou. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou às contas. Veio que recebera 5 talentos, lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras, compartilha da alegria do teu Senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se ao seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O homem lhe respondeu: Bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei mais outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas um e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. São Mateus 25, versículo 14 a 30. Uma excelente reflexão nós chamamos para esta parábola: quais são os talentos? Então, nós deixamos para que os irmãos procurem no capítulo 16 do nosso Evangelho e consigam compreender o que nós fazemos com os talentos que nos são confiados. Vamos então nos colocar em posição de prece, pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso que esteja conosco neste momento, que possamos compreender as palavras do Evangelho, que possamos levar conosco na nossa caminhada aquilo que Jesus deixa para nós, o legado de Jesus, que é o seu querido e amado Evangelho. Nós possamos compreender e entender as situações que nós passamos diariamente, que o Evangelho nos fortaleça para que possamos, no fim da jornada, agradecer os talentos que Deus nos confiou. Permita, Pai, que tenhamos uma boa noite, uma noite de tranquilidade, falando no Teu Evangelho. Que assim seja. Boa noite, então. Hoje eu me chamo Cristina. Hoje, então, nós falaremos da parábola da figueira santa. Hoje é dia especial, já falamos da primeira parábola, agora falaremos da segunda. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais
coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Isso está em Marcos 11, versículos 12 a 14. Essas anotações do evangelista Marcos indicam que a figueira estéril é o símbolo das pessoas inclinadas ao bem, à aquisição de valores espirituais, mas ainda incapazes de praticá-los. Pois então, quando acredito que na nossa infância, ao longo de nossas vidas, nós vamos ouvindo essas parábolas de Jesus, porque ele foi tão sutil em nos passar o seu evangelho, em nos passar o seu amor, que ele falou por parábolas, para que com o passar do tempo nós pudéssemos compreender o que ele queria dizer. E nessa parábola em especial, nada mais é do que o que nós temos. Nós somos a figueira. O que nós temos? Então, assim, o símbolo das pessoas inclinadas ao bem, na aquisição de valores espirituais, mas que ainda somos capazes de praticá-los. Nós temos as folhas, nós temos a árvore frondosa, nós temos aquilo plantado dentro de nós, mas os frutos ainda são mirrados e muitas das vezes não o temos. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Quantas pessoas nós vemos que existem talentos, que têm talentos para tantas coisas e que não dividem com o seu próximo, que não fazem por próprio egoísmo, porque não gostam de se doar, não querem se doar. O fruto está ali dentro, o florescer está dentro, mas a pessoa não permite que isso aconteça, que isso venha e se expanda para todos aqueles que necessitam. E o que mais falta, na verdade, é a fé verdadeira, a fé produtiva, a fé que abala as fibras dos nossos corações, a fé que, numa palavra, transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade. Porquanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. Se você não faz com que seus frutos prosperem, com que seus frutos possam ser repartidos com o seu irmão mais próximo, chegará um dia que você secará. Porque não tem como nós termos os nossos talentos, nós termos as nossas virtudes somente para nós. Nós fomos criados para viver em sociedade e não vivermos sós. Repartirmos aqui aquela caminhada, a trajetória que nós passamos ao longo de tantas encarnações com aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas, que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Às vezes nós percebemos em tantas religiões, em tantos locais que abrigam pessoas, que acolhem pessoas, que o amor não é passado, que os verdadeiros princípios de amor, de caridade, de compreensão não são passados. Tudo isso ficará para trás ao longo do tempo, porque o que interessa é o ser e não o ter. Jesus nunca pediu moedas para construir um templo. Jesus pregava sentado numa pedra ou em pé. Então, ele sempre falou do ser e não do ter. Temos percebido que as pessoas cada vez mais querem o ter uma grande igreja, ter um grande centro espírita, ter um local belíssimo para acolher as pessoas. Não, nós temos que ter amor, ser amor, porque estamos nessa encarnação com esse propósito.
A figueira cheia de folhas assemelha-se aos indivíduos que receberam oportunidades de se transformar para melhor. Quando reencarnamos, nós recebemos uma vida inteirinha, uma árvore frondosa, para nos melhorarmos, para nos transformarmos. As oportunidades vêm, elas surgem em nossas vidas todos os dias. Nós é que devemos aproveitá-las. Então nós somos a figueira, Deus Pai nos dá o florescer, nos dá toda a bondade, o amor, a caminhada para que venhamos e possamos ser melhores. Ele nos dá família, Ele nos dá amigos e ainda assim nós reclamamos, ainda assim nós achamos que falta. Nós queremos mais para poder florescer, para poder dar fruto. É aquela situação que a gente sempre fala, não, é depois que eu começar a trabalhar, depois que eu fizer o meu curso superior, depois que eu tiver os meus filhos, depois que eu adquirir minha casa própria, depois que eu tiver o meu carro, depois que eu tiver a minha casa na praia, depois que eu me aposentar. Então assim eu farei a caridade, porque hoje eu não tenho tempo. Então assim eu irei para uma igreja, para um centro espírita, conversar com as pessoas, ou dobrar roupas, dividir alimentos, fazer uma sopa, mas só depois. Só que Deus nos deu uma vida hoje para que a gente possa fazer o melhor todos os dias e não após o ter. Oportunidades de nos tornarmos melhor a todo momento. Então, assim, conseguem discernir entre o falso e o verdadeiro. São portadores de razoável conhecimento. Nós temos conhecimento. Às vezes nós não queremos explorar. Falam bem, atraindo pessoas, até multidões, em razão das habilidades pessoais que possuem. São, porém, incapazes de praticar o que recomenda, porque não possuem ainda moralidade elevada, nem domínio dos assuntos que ensina. É muito mais fácil nós conseguirmos dominar um assunto e mostrarmos na prática como a gente age, porque nós vamos falar com leveza, do que nós pregarmos algo, falarmos de algo e não praticarmos. Fica muito mais difícil, porque são palavras vazias, palavras que vêm e vão. Mas quando uma pessoa se aproxima de você, ela percebe, que estranho, ela fala tão bem, tem uma boa dicção, conversa bem, mas eu vejo nos atos que não é assim. Nos atos dela é diferente, nos atos dele é diferente. Então o melhor mesmo é nós aprendermos primeiramente para nós, para depois passarmos para o outro. Porque senão vira palavras vazias. Em geral, essas figueiras que nós estamos comentando são pessoas portadoras de virtudes, mas que gostam de impor a própria opinião. Sim, a minha opinião, ela está correta. Da forma que eu faço, está correto. Eu até posso te auxiliar a fazer da minha forma. Mas por que não compreender o teu semelhante? Abrir os teus horizontes e ver que talvez aquela pessoa saiba fazer tão bem quanto tu ou ainda melhor do que você. São personalistas e não se animam a considerar outras opiniões por se julgarem donos da verdade. Os que se aproximam deles afastam-se em seguida, decepcionados por não encontrarem nem a fé pregada, nem a consistência dos ensinamentos divulgados. Foi aquilo que falamos anteriormente. Quando você fala bem, fala bonito, as pessoas no primeiro momento compreendem que você tem entendimento do assunto que você está falando. Mas num segundo momento,
Quando a pessoa começa a te conhecer no teu íntimo, saber como você age com as pessoas, com as situações de sua vida, se decepciona caso você não faça aquilo que você fala. E as pessoas então assim se afastam, vão em busca de outras pessoas, de outros conteúdos, porque a gente tem percebido ao longo desses anos que as pessoas estão carentes, elas querem alguém que partilhe da dor delas, que esteja do lado, amparando e que se coloque no mesmo patamar. Eu também sofro assim. Eu também tenho problemas na família assim. Mas eu tento superar da melhor forma. Por mais difícil que seja, eu tento acolher, eu tento amar. Quando tu te coloca no lugar daquela pessoa, tu está sendo empático, a pessoa pensa, poxa, que ótimo, não sou só eu que sofro, não sou só eu que tenho essa questão a resolver, ela também, ele também, e você acaba criando um vínculo de amor e caridade. Porque quando você ouve alguém, compreende alguém e divide com alguém sentimentos, isso é caridade. Aplicando então a parábola à nossa atualidade. Porque essa parábola antiquíssima, ela foi aplicada em todas as épocas. E não sabemos se erroneamente ou corretamente, mas hoje nós aplicamos de um outro prisma. Nós aplicamos com a nossa atualidade e com o auxílio do Consolador prometido, que é a nossa doutrina, que nos esclarece. Kardec nos traz informações preciosas a respeito, que nos deixa elucidados desses temas que anteriormente para nós eram tão difíceis de se falar. Os humanos somos seres espirituais imortais. Pela reencarnação, Deus nos plantou na Terra. E aqui estamos ocupando o seu solo e utilizando os seus recursos, tendo a obrigação de dar frutos. Que bela escrita. Nós temos a obrigação de dar frutos, porque Deus nos deu uma vida inteira para que nós pudéssemos aprender e dar frutos a todos aqueles que se aproximam de nós. Então seria puro egoísmo nós passarmos por aqui, usufruirmos de toda a beleza, de todo o amor, de todo o carinho que Deus nos permite e levarmos tudo conosco e não dividirmos os nossos frutos. De que tipo, então? Curiosamente, a figueira não produz frutos, mas flores inclusas, uma floração interna. É símbolo muito apropriado para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento interior nos seres humanos. O desabrochar de todas as suas possibilidades intelectuais, de todos os seus atributos e faculdades espirituais, a serem evidenciados pelas virtudes e boas obras. Então, assim, nós temos dentro de nós o desabrochar. Nós temos virtudes e nós podemos dividir isso com todas as pessoas que se aproximarem de nós. E não dividirmos somente as nossas angústias, as nossas dores, os nossos medos. Nós temos a obrigação de buscar o melhor que tem dentro de nós, o que nós adquirimos de melhor em todas as encarnações que passamos e dividir com o nosso irmão. Dividir com aquelas pessoas que dividem conosco experiências, olhares, compreensão, amor. Nós temos esta obrigação. Nós temos que, a cada dia, ao acordar, lembrarmos disso. Hoje, o que eu farei de melhor com a floração que tenho dentro de mim? O que eu farei de melhor para aquelas pessoas que se aproximarem de mim? E não tirar o pé da cama e pensar, ai, que dia difícil, que dia pesado, outro dia de Covid, outro dia de preocupações financeiras.
Não. Nós precisamos mudar os nossos pensamentos e pensar no que eu vou fazer de melhor para mim, para a humanidade, para todos. Esse é o fruto que o ser humano deve apresentar e para produzi-lo é que estamos encarnados na Terra. Este é o fruto. Por isso Deus nos dá a oportunidade da reencarnação aqui. Ninguém deve viver de modo inútil. Cada um de nós é célula viva e valiosa do grande organismo chamado humanidade e deve nele desempenhar bem a sua função. Somos uma engrenagem, temos que cada um desempenhar a nossa função. Todos usam o solo do planeta, todos consomem os seus recursos, todos têm a obrigação de produzir adequadamente segundo as suas possibilidades. Nós não vemos o planeta Terra como sendo nosso e como nos trazendo a melhor oportunidade de reencarnação. Nós não nos preocupamos com o ar que respiramos, com a árvore que nos traz oxigênio, com os mares. Nós nos preocupamos quando vamos à praia em usufruir somente daquele momento. Mas nós não nos preocupamos em juntar o nosso lixo, em cuidar do nosso ambiente, em não poluir. Há séculos, Deus espera pacientemente pelo desenvolvimento intelecto-moral da humanidade, pelo progresso de cada um de nós. Deus nunca nos pressionou, Ele sempre nos esperou com muito amor e carinho. Ele nos dá a vida e o livre-arbítrio, e nós sabemos o que fazemos com ela. Ele não nos pressiona, mas nós temos a consciência que estamos errando ou acertando. Isso está dentro de nós. Há muito estamos reencarnando neste planeta. Nessa encarnação mesma, já estamos aqui há bastante anos. Eu, especialmente. Estaremos produzindo o bem que podemos e devemos oferecer à humanidade? Ou seja, pela justiça divina, já deveríamos estar cortados da vida neste planeta por improdutivos? Fica uma pergunta para nós. Será que nós estamos conseguindo produzir algo de bem para a humanidade? Ou nós estamos totalmente improdutivos, reclamando das coisas que nós temos, de problemas que temos? Quer sejamos líderes religiosos ou não, certamente nossos guias e protetores têm rogado a Deus que nos dê um pouco mais de tempo, porque querem se empenhar junto a nós procurando modificar a nossa difícil situação. Que importante esta frase. Os bons espíritos, os nossos protetores, porque independente de termos religião ou não, nós temos pessoas que ficam na espiritualidade nos amparando e nos amando. Eles oram e eles pedem a Deus todos os dias para que a gente possa se melhorar. Eles normalmente têm mais empenho do que nós. Nós ficamos esperando as coisas acontecerem. Nós ficamos esperando as coisas materiais virem para que nós possamos melhorar espiritualmente. Nós ainda estamos pensando no ter e não no ser. Então que fique a reflexão para todos nós, que o quanto Deus e os bons espíritos trabalham para o nosso bem, para que nós possamos mudar os nossos pensamentos e sermos bons. Eles não pedem nada, eles só pedem que nós mudemos como seres humanos, que nós possamos seguir as palavras do Mestre, porque ele nos traz o exemplo de como devemos ser. Vamos então, eu vou fazer uma pequena leitura para fazer o encerramento do livro de Divaldo, Vida Feliz. Uma reflexão para todos nós. Aceita as pessoas conforme estas te apresentam. Este homem prepotente que te desagrada está enfermo e talvez não o saiba. Esse companheiro recalcitrante é infeliz em si mesmo. Aquele conhecido exigente sofre dos nervos. Uns que parecem orgulhosos são apenas portadores de conflitos que procuram ocultar. Outros que se apresentam indiferentes experimentam medos terríveis. A Terra é um grande hospital de almas.
Quem te veja apenas superficialmente não terá como analisar-te com acerto. Concede a liberdade para que cada um seja conforme é e não como pretendes que sejam. Que fica essa bela reflexão para todos nós. Vamos nos encaminhar então para as irradiações, elevando novamente os nossos pensamentos aos bons espíritos, aos trabalhadores da nossa casa de Ismael, pedindo o amparo para todos os lares que possam receber neste momento bálsamos de luz, de paz e de saúde. Que o nosso planeta seja banhado pelo teu amor, Pai amado. Todos aqueles que sofrem recebam a tua luz. Todos aqueles que se encontram adoentados possam receber amparo. A todas as famílias que perdem seus entes queridos, que se separam momentaneamente, que recebam a tua luz e o teu amparo. A todos os nossos familiares, amigos, aos nossos irmãos que estão encarcerados, aos irmãos que se encontram nas ruas ao relento, às pessoas que se encontram nos manicômios, aos irmãos que estão perdidos na drogadição e no álcool, na prostituição, que todos recebam o teu amor, porque teu amor é incondicional. Tu não escolhe a quem amas, tu amas a todos. O teu amparo está sempre ao nosso lado, nós é que não vemos, Pai amado. Que possamos abrir os nossos olhos, possamos deixar de ser a figueira seca, que possamos dar frutos, porque sabemos que tu espera isso de nós, porque nós temos a tua centelha divina dentro de nós. Permite, Pai, que tenhamos uma semana de paz, de luta e de vitórias contra nós mesmos, dentro dos nossos corações. Que toda a humanidade possa ser amparada neste momento de dificuldade por doenças que nos atingem, que não percamos nunca a serenidade e a fé que move montanhas, que Jesus nos explicou tão bem, que possamos levar essa bandeira do Cristo dentro de nossos corações. Que assim seja. Uma boa noite a todos.